otário, que cara babaca. O Geraldo é um arrombado, é um babaca, é um dissimulado. Mentiu pra um monte de gente, e agora tá fazendo pouco caso aí da cara dos seguidores. Fala galera, beleza? Reinaldo aqui. Vou fazer mais um vídeo hoje aqui pro canal, reagindo ao vídeo do Geraldo Afonso, a respeito da casa dele, se era dele, se não era, toda a polêmica que envolveu aí, que a galera falou bastante do cara. E ninguém melhor que ele para saber o que ele já disse, o que ele não disse, o que ele fez, o que ele não fez, o como ele fala e o como não fala. E depois eu vou dar ali um pitaquinho a respeito de algumas atitudes dele ali que podem ser relevantes aqui para que as pessoas entendam algumas coisas importantes aqui do YouTube. Bora lá começar. Eis que nos últimos dias está correndo um grande mistério aí na internet em relação ao Geraldo Afonso, que voltou para o Brasil depois de morar 7 anos nos Estados Unidos. A casa que ele está morando é dele ou é alugada? Uns falam umas coisas, outros falam outras, mas qual realmente é a verdade? E nesse vídeo eu vou revelar para vocês a verdade transparente, nua e crua, para a gente colocar uma pedrinha nesse assunto e seguir a vida, porque eu sempre fui sincero com os meus inscritos e não é agora que eu vou fazer diferente. Só que acontece, antes de entrar nesse assunto, que eu fiquei um pouco assustado com a atitude das pessoas. E por isso que o Brasil realmente está no país que é hoje. Porque as pessoas não querem trabalhar, as pessoas não querem evoluir, elas não querem procurar se preparar ou aperfeiçoar o seu conhecimento para ganhar mais. Não. O interesse da maioria das pessoas é saber da vida dos outros. É fofocar, é buscar a verdade, é ou não é, comprou ou não comprou, liga para as pessoas, pesquisa, vai ali, vai aqui. Elas perdem o dia inteiro para saber da vida dos outros, porque a vida delas é vazia e chata e fracassadas. Porque quando... Cara, isso aqui que ele tá falando é uma constatação da realidade. Ele não tá falando nada mais, nada menos do que a realidade do Brasil, acho que do brasileiro. Mesmo estando aqui, o povo ainda quer saber de falar da vida dos outros. Falar, quando eu digo falar, é falar mal mesmo. E não é crítica construtiva, porque tem pessoas que criticam o cara que não construíram nada. Não dá pra levar uma crítica construtiva de quem não construiu porra nenhuma, não sabe como que funciona algumas coisas. E depois eu vou tocar nesse ponto. Então, o que ele está falando é a real do brasileiro. É a real de muitos brasileiros, né? Que tem muito mais gente apoia ele, mas infelizmente é a notícia ruim que propaga, né? A boa, dificilmente ela vai reverberar tanto quanto a notícia ruim. Só para quem acompanha ele sabe. Mas o que ele está falando é uma verdade. Quando você se preocupa muito com a vida das pessoas, você esquece da sua. E aí você acaba vendo graça na vida das outras pessoas, porque a sua realmente é uma vida sem sentido, é uma vida que não evolui, que não vai pra frente. E aí você tem que o quê? Para tirar essa culpa de você, você tem que culpar alguém. Alguém tem que ser o culpado pro fracasso dessas pessoas que gostam de jogar ódio e fogo na internet. E aí a culpa do momento, no caso, é minha, porque eu voltei do jeito que eu estou voltando, e aí as pessoas têm que achar algum culpado, né, pelo fracasso delas, mas tudo bem, eu assumo a sua culpa, eu assumo o seu fracasso. Mas cuidado, viu? Corra atrás, porque daqui a pouco eu não vou estar mais assumindo esse fracasso seu, não. A conta vai chegar para você. Mas vamos voltar para o assunto do momento. Essa casa que eu estou morando... Olha, essa frase dele, para muita gente, vai soar como, nossa, que otário, que cara babaca. O Geraldo é um arrombado, é um babaca, é um dissimulado. Mentiu para um monte de gente, e agora tá fazendo pouco caso aí da cara dos seguidores, não sei o quê. Mas para quem tem a cabeça no lugar, vai entender o que ele está querendo dizer. Quem tem a cabeça no lugar, quem sabe, o que ele está falando é um fato, é um fato. Pessoa que fica tirando pedra nos outros, a Deus dará, ao bel prazer, sem conhecer, sem nada, é uma pessoa, é literalmente uma pessoa fracassada. Não tem outra coisa, outra pecha para você colocar nessa pessoa, entendeu? É uma pessoa fracassada, uma pessoa que só critica, uma pessoa que só vê o copo meio vazio ao invés de ver o copo meio cheio. Para muitas pessoas que criticaram, pouco importou ele estar feliz com a família dele, ter voltado para o Brasil, independente da circunstância, entendeu? Se você tá legal nos Estados Unidos, se você tá bem nos Estados Unidos, se você vai ficar aqui, tá aqui há 20, 30 anos, top, entendeu? Mas um dia você não teve. E às vezes um dia você teve um receio de estar aqui e acontecer alguma coisa.
foi o que aconteceu com o cara, pelo que eu entendi da história dele, entendeu? Não quis expor a família, não quis se expor, precisou voltar, voltou, fez o dele, tá feliz e contente, mas para poucas pessoas isso importa. Para os principais seguidores dele, ali os seguidores que entendem a causa, que tem um parafuso certinho na cabeça, vão entender o que ele está dizendo. E às vezes algumas coisas que ele fala pode soar assim como uma arrogância, uma parada assim. Mas quando você tem a cabeça no lugar e se coloca no lugar da pessoa, você entende que não é arrogância, é um fato. É um fato. Ela é minha ou ela é alugada, como vocês viram aí nos últimos vídeos? Essa parada aqui, cara, me pegou, porque que diferença faz se ele vai voltar a morar de aluguel ou na casa própria? O que muda na tua vida? Se o Geraldo Afonso vai morar numa casa de aluguel, se ele vai morar num buraco, ou se ele vai morar numa cabana no meio do mato, o que muda na tua vida? Se você está aqui nos Estados Unidos ou se você está no Brasil, o que muda na tua vida? Tipo, que diferença faz na tua vida isso? Não faz diferença nenhuma isso. É irrelevante onde que o cara vai morar. É você que vai pagar a conta? Não. É você que vai mobiliar? Não. Se fosse uma barraca, você ia doar a barraca? Não. Não ia. O carro dele, você que pagou? Não. Ah, mas eu sigo ele, não sei o que. Tá, você segue ele, você quis seguir o cara. Entendeu? Ele colocou uma arma na tua cabeça, me siga? Não. Por isso que eu falo, as pessoas que são sinceras consigo mesmo, entendem que o cara vive uma vida real, que ele posta as opiniões dele, pode ser opinião errada, certo? Não sei todas as opiniões dele, das vezes que eu segui ele, a maioria dos vídeos dele que eu vi eu gostei, entendeu? Mas ele é um ser humano real, que posta as vivências dele, que tá vivendo a vida dele, entendeu? Até onde sei, não prejudicou ninguém, e tem lá um monte de gente falando alguns absurdos do cara, mentiroso e blá, 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 blá. Não faz diferença onde ele vai morar. Ele poderia morar na rua, que é onde uma galera de pessoas queria ver ele morando. Por isso que a galera critica. Que o brasileiro é foda, né? Bora lá. Bom, seguinte, fui em alguns podcasts aí antes de vir para o Brasil, falei muitas coisas relacionadas à casa, às propriedades e aos imóveis que eu tenho aqui em Caldas Novas. Realmente eu tenho também alguns lotes, algumas casas de aluguel. E quando nós chegamos no Brasil, o nosso objetivo, a nossa missão era morar em uma das nossas casas próprias que estava já disponível para nós. Só que nós fomos na casa, que é essa que está passando aqui na tela para vocês. Essa é a foto da casa que nós escolhemos para morar. Essa casa é minha. Essa casa é minha, da minha esposa, da nossa família. Nós fomos lá na casa, olhamos, uma casa boa, bonita, grande. Só que é uma casa que precisa de uma reforma, uma melhoria. Nós queremos aumentar, quebrar 2 paredes para abrir a cozinha, para ela ficar junto com a sala aberta. Nós queremos fazer uma área gourmet, nós queremos cimentar a frente e queremos fazer um escritório. Ou seja, nós queremos melhorar essa casa. E até no dia que nós chegamos no Brasil, a nossa intenção e o nosso plano era morar nessa casa. Só que nós fomos lá e vimos que realmente, para fazer o que nós queríamos, iria demorar, no mínimo, uns 3 meses. E aí eu e minha esposa, nós conversamos e falamos, pô, nós vamos ficar na casa da minha sogra 3 meses esperando essa reforma acontecer? É muito tempo, não dá. É minha sogra, o meu sogro, os meus filhos, então assim, acaba que a gente vai querer a nossa privacidade. Foi aí onde nós decidimos alugar uma casa enquanto nós realizaremos essa reforma na nossa casa, que é essa que vocês viram aí na foto agora. Só que nós decidimos isso praticamente no dia que nós chegamos e que nós fomos lá. E aí nós procuramos uma imobiliária, olhamos algumas opções e decidimos alugar essa casa por um tempo. Não sei se por alguns meses, não sei se 1 ano, não sei se realmente durante esse período eu construa uma casa em um dos meus lotes ou se eu faço essa melhoria nessa casa que é nossa, certo? Bom, decidimos, alugamos a casa e aí eu fui fazer o vídeo da casa. Primeiramente, onde que eu falei que essa casa que eu estou aqui hoje, que eu mostrei nos vídeos para vocês, é minha? Se tiver, me manda aí que eu quero ver. Eu falei, essa casa é minha, essa casa é própria. Não falei, de forma nenhuma. Eu falei, essa é a casa que vamos morar no Brasil. Tá no título do vídeo aí, vocês podem conferir. Postei uma foto no Instagram falando assim, ó, colhendo os frutos da conquista que eu plantei chorando. Tô colhendo, um carro top na garagem, a casa toda mobiliada, cheguei feliz, cheguei bem, tô morando nessa casa top. Mas isso não
significa que a casa é minha. Acontece é que as pessoas, elas enxergam algo, elas assistem um vídeo e elas tiram as suas próprias conclusões. Não, o Geraldo falou ali, então é isso. Isso é real. As pessoas assistem, o cara posta um vídeo de 20 minutos, a pessoa assiste 6, 7 e daí ela vai lá dar o pitaco dela no vídeo dele baseado em alguma coisa que ele falou já no começo do vídeo. Isso é um fato, isso ele realmente ele não falou que a casa era dele, eu sigo ele. Eu vejo ele tanto no Instagram quanto aqui no YouTube quando ele sobe os vídeos. Não vejo todos, absolutamente todos, mas como falei, desde que eu estava no Brasil eu venho acompanhando ele. Aqui cheguei e continuei acompanhando ele, vi bastante dessa trajetória dele, imaginei que ele fosse embora por algumas atitudes que ele vinha tendo no vídeo, se desfazendo de algumas coisas e tal, imaginei, cara, esse cara vai embora, e não deu outra, foi embora. Mas ele realmente não falou que a casa era dele, entendeu? E ele falou que ele tinha uns imóveis alugados, algumas coisas lá, que ele ia continuar o trabalho dele aqui e tudo mais. E mesmo assim a galera, ó, vamos malhar Judas, vamos malhar, mentiroso. Coisa de brasileiro, normal. Igual as pessoas lá nos Estados Unidos. Mas eu achava isso de você. Mas peraí, eu não sou responsável pelo que você pensa de mim. Isso aí foi... Pô, cara, isso aqui é perfeito. Ele não é responsável pelo que as pessoas pensam dele, cara. Ele é responsável, de fato, pelo que ele falou. Tipo, o fato dele falar algumas coisas e você achar que ele quis dizer isso, não quer dizer que ele quis dizer. Então as pessoas, elas precisam ter tipo assim, antes de, às vezes, até comentar no vídeo, ter um senso crítico. Cara, calma aí. Eu acho que ele quis falar isso, mas ele quis falar isso? Tipo, entendeu? Então, às vezes, é bom esperar um outro vídeo do cara, pra ver se ele não vai continuar a história, não vai falar o que é. E é nesse ponto que, no final do vídeo aqui, eu vou falar o porquê essas coisas acontecem, tá? Que faz parte. Bora continuar. Foi uma ideia, ou foi uma ilusão, ou uma imagem que você criou. E eu não sou responsável por sustentar isso. Então, em momento nenhum, eu falei que essa casa era minha. Fiz um vídeo falando que eu e minha esposa, a gente planejou, a gente exigiu uma casa alta desse aí. Nós exigimos para morar e não para construir. E que lá nos Estados Unidos nós já imaginávamos e já planejávamos uma casa igual essa. Só que foi um mal entendido que muitas pessoas entenderam que eu tinha construído essa casa, que eu tinha feito essa casa. Falei, tinha inquilinos aqui, que a imobiliária falou. Tirei algumas coisas dos inquilinos, não sei se era o inquilino ou se era a dona da casa que morava. Tirei tudo e vou deixando a casa do nosso jeito. Só que, mais uma vez, as pessoas que assistem, elas interpretam do jeito que elas querem. Muitas pessoas entenderam realmente. Umas ficaram, peraí, a casa é dele ou não é? Não deu para entender. E outras já tiveram certeza, é alugada. Aí... E de novo, cara, é dele ou não é? E daí? A tua casa que você mora é tua ou é alugada? Que diferença faz para todas as pessoas que te cercam essa informação? Se você mora de aluguel ou se você mora na casa própria. Cara, tipo, isso não te isenta ter casa própria, ter carro, nada de bem material te isenta de cometer algum tipo de erro, por melhor pessoa que você seja, entendeu? Tipo, e essa informação é irrelevante, cara, irrelevante. Tipo assim, as pessoas pegaram no pé do cara uma parada, cara, que não faz o menor sentido, cara. Que vai morar na rua, e daí? A vida do seguidor do Geraldo Afonso no outro dia, levantar, acordar, jogar uma água na cara, ir pro trabalho, trabalhar e viver normal enquanto ele tá morando na rua, se ele estivesse morando na rua. Não ia mudar em nada a vida de ninguém, velho. Uma informação irrelevante. Qual que é a informação central da vinda dele pro Brasil que a galera deveria levar mais em consideração, vamos dizer assim? Se ele tá bem, se ele tá feliz, pô, se ele realmente, de repente, eventualmente, ele não tava sendo... tipo, pedido para ir embora daqui, entendeu? Tipo, essa informação, pô, se preocupar com um colega, um brasileiro, né? Porque a gente viu que esses tempos atrás, 2, 3 dias atrás, a moça foi presa aqui, foi deportada e tal, deu todo um escândalo lá, mas parecia que supostamente ela tinha cometido algum crime, alguma coisa assim nesse sentido. E a gente, como brasileiro, eu já percebi isso e comentei no outro vídeo, parece que a gente só quer o mal do nosso igual. Tipo, a gente só deseja coisa ruim, que tem que se fuder. Não, é tipo assim, eu quero ver você bem, desde que você não seja melhor que eu. Tipo, cara, isso é meio ridículo, é complicado isso. Então, pô, o cara tá bem, tá com a família dele, tá feliz, saiu daqui, até onde se sabe, né? Saiu daqui legal, não cometeu nada ilegal aqui, voltou pro Brasil, tá levando a vida dele, tá fazendo as coisas dele. Cara, qual a relevância de onde ele vai morar, se é alugado, se não é, entendeu? Zero relevância. Aí que começou a busca, a fofoca, porque eu sei que hoje a minha vida é pública, a minha vida é aberta e todo mundo hoje
como eu vim dos Estados Unidos para cá, todo mundo quer saber que carro que ele vai ter, que casa que ele vai morar, que roupa que ele vai vestir, como é que ele vai viver. As pessoas querem saber, umas porque torcem realmente por mim, pela minha família, e outras desejando mal. A maioria das pessoas está torcendo que eu fracasse, está torcendo que eu fico no pó, que eu desista, que eu me arrependa, que eu falo o que eu fiz da minha vida, ter voltado para o Brasil. Exatamente isso, cara. É o que eu comentei. O brasileiro, ele tem isso, entendeu? Se você tem A, B e C, você quer que a outra pessoa, a maioria das pessoas, né, são assim, elas querem que a pessoa tenha A, B e C também. Se ela tiver D, nossa, não, a pessoa tem D, tipo, eu torcia pra ela ter até onde eu tinha. Se ela tem um pouquinho mais que eu, sabe? Assim, gente, é uma parada que você nota morando no Brasil. Eu morei 37 anos da minha vida no Brasil. Eu sei exatamente como é um brasileiro. Não adianta alguém vir aqui querer... você está generalizando. Eu estou falando a maioria das pessoas são assim. Eu estou falando todas as pessoas do Brasil ao redor do mundo. E os brasileiros ao redor do mundo. Estou falando a maioria das pessoas é assim. Boa. E elas nunca vão te falar, porque vem disfarçado. De, parabéns, não sei o que, nas tuas costas, ó. É igual festa de casamento. Você faz festa de casamento, todo mundo lá na tua frente, lindo. Até passar um mês, dois, nossa, comida lá, você começa a saber que fulano falou alguma coisa. Ninguém chega na tua cara e fala, pô, comida tá uma bosta. Tá horrível essa comida. Entendeu? Ninguém fala isso. Nossa, o vestido da noiva é horrível, maquiagem horrível. Ninguém fala que a noiva tava linda. Fala que o noivo tava lindo, que a festa tava incrível, a melhor festa do mundo. Depois começa a vir as verdades. Então sempre vem travestidas de verdades, o que de fato vem depois, entendeu? Então é complicado. Me arrependimento, para depois julgar e falar, lá, falei, era só questão de tempo. Isso é verdade. Só que, como eu tô tendo uma vida abençoadíssima, comprei meu carro, paguei à vista, mobilei a casa todinha, sofazinho aqui, ó, não devo mais nada. Vou reformar a minha casa para colocar ela do jeito que eu quero, confortável, grande, aberta. E aí as pessoas não aceitam essa vitória, essa felicidade, e aí eles têm que achar um motivo para me atacar. Tem que achar um motivo para falar, lá, tem isso, ó, tá pagando aluguel, a casa não é dele. Mas peraí, se é aluguel ou se é minha, o que vai mudar na sua vida? Aí, me fala, o que vai mudar na sua vida, se é minha ou não? Nada! Vai cuidar da sua vida, você que comentou, você que está jogando, destilando ódio aí na internet. Que casa que você mora hoje? Você mora em casa alugada, própria? Como é que tá a sua casa? Que carro que você tem? Você ganha quantos hoje? Porque assim, cara, o cara que conquista, o cara que tá lá em cima, ele não vai jogar pedra no cara que tá subindo. Então todo mundo que tá jogando pedra, hoje, infelizmente, tá abaixo do nível que eu cheguei. Não desmerecendo você, e nem me glorificando, mas você tá jogando pedra num cara que tá feliz, num cara que tá bem, num cara que voltou tranquilo, com negócios andando, que tá morando numa casa legal, que tá com os filhos felizes. Quanto mais você joga pedra, mais eu cresço. Exatamente. Só que quem comenta mal, quem destila o ódio, não diz sobre mim. Eu tô em paz. Uma pessoa me perguntou, Geraldo, você não vai fazer nada. As pessoas estão te atacando e não sei o quê. Eu falei, calma, mano, eu tô feliz, eu tô em paz. Isso diz mais sobre elas. Exato. Olha como que tá a vida dessas pessoas que estão me atacando. Exatamente, cara. Isso que ele falou, essa sequência que ele falou é a real. Infelizmente é assim. Eu não sei porquê. E eu noto que em outros lugares, outras pessoas não são assim. Entendeu? É uma coisa muito nichada, assim, é muito brasileira mesmo. O brasileiro, ele é muito assim. É triste, cara, é triste. Eu confesso que percebendo algumas coisas aqui nos Estados Unidos e como as pessoas são e tal, o patriotismo da galera aqui 10% das coisas que acontecem no Brasil não aconteceria aqui, cara, de jeito nenhum. Por exemplo, esse escândalo que teve de INSS no Brasil, se é aqui, o país pega fogo, entendeu? Então, assim, é um país maravilhoso? É um país maravilhoso. Mas, cara, todo país maravilhoso, a Suíça é maravilhosa, tem problema. Todo lugar vai ter problema, entendeu? Agora, o cara não tem obrigação de fazer lá o vídeo no canal dele falando de coisa ruim. Coisa ruim, você liga a TV no Brasil e assiste. Só coisa ruim, entendeu? Se você virar a TV de ponta cabeça, sai sangue, entendeu? E é real, é o país que, por exemplo, mais tem homicídio no mundo, é o Brasil. Então, assim, por que o cara vai vir para um país como esse, de primeiro mundo, e ficar falando coisa ruim do país? Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Óbvio que os vídeos dele eram pautados em, venha. Tem uma galera no Brasil que sonha em vir para cá. E, o papel dele, ele entendeu, eu imagino que ele entendeu assim, é mostrar isso mesmo, falar pra galera vir, quem quer vir, estimular, porque
tem pessoas que têm vontade e nunca foram atrás, a pessoa não sabe tirar um passaporte, a pessoa não sabe nem como funciona tirar um visto, tem todas essas dúvidas, entendeu? Então eu imagino que ao fazer os vídeos dele, ele retratava o melhor possível. Quem vai ficar fazendo propaganda ruim do lugar que você mora, meu? Propaganda ruim de outro lugar, não precisa fazer, o brasileiro já vê coisa ruim no Brasil, entendeu? Mas eu não vou reagir o vídeo inteiro dele aqui, porque quem quiser assistir, vai ali no canal dele e vê tudo, até porque não sei se pode me complicar reagir o vídeo inteiro, não sei se de repente, eventualmente ele pode não gostar, enfim, mas está no canal dele, reagir aqui a praticamente 10 minutos, tem o restante lá, queria tocar nesses pontos aqui. Cara, e muitos brasileiros que estão aqui sabem exatamente como é o Brasil, principalmente quem está aqui muitos anos. Quem cresceu aqui, viveu aqui, não sabe muito bem de Brasil, vamos ser francos. Mas quem viveu 20 anos, 30 anos no Brasil e veio para cá, que está aqui há 5, 10 anos, meu, só essas pessoas sabem como o Brasil realmente está, a dificuldade que é. Então, pô, meu, é que nem eu tenho o meu canal aqui agora, quero fazer mais vídeos aqui para vocês, contando várias coisas e tal. Preciso só finalizar algumas coisas para fazer mais vídeos, por isso que eu não faço muitos ainda. Quando você está num país aqui, você quer fazer, pô, vídeo maneiro, mostrando realmente a questão de preço ser bom, carro, a facilidade de comprar um carro, de você comprar uma casa, como os preços são, pô, uma casa bizarra aqui de 600 mil dólares é uma casa de 7 milhões, 8 milhões no Brasil, entendeu? Essas diferenças que tem, que é o que a maioria das pessoas faz, entendeu? E que eu imagino que ele faria também. Mas é isso aí, esse é o vídeo. Já deu para entender bem aqui os motivos dele, que a casa que ele tá morando é alugada, que a dele ele tá reformando, e pelo amor de Deus, né, galera? Pô, tipo assim, uma coisa que eu queria comentar, que eu falei que ia comentar, faz parte, galera, da estratégia de um youtuber fazer algumas coisas para gerar uma polêmica e para gerar engajamento. Porém, como 90% para mais das pessoas que não criam conteúdo no YouTube não sabem como funcionam as estratégias, é óbvio que vai ter polêmica. E nesse vídeo, na continuação, ele até fala um pouco disso. Então eu recomendo que você vá lá no canal dele e assista o vídeo completo, para você ver essa parte que eu estou falando. Faz parte de quem cria conteúdo gerar uma polêmicazinha, alguma coisa que não afete ninguém, não seja uma maldade, não seja uma coisa ruim, para dar aquela engajada e alcançar mais público e gerar ali, querendo ou não, acaba gerando um hate, mas faz parte de quem cria conteúdo. Quem cria conteúdo acaba fazendo isso, entendeu? Então é isso, um react aqui desse vídeo dele. Geraldo, se esse vídeo chegar em você, tudo de bom na tua vida, cara, que Deus te abençoe cada vez mais, que você consiga seguir aí teus planos no Brasil, tudo ok, e que futuramente aí a sua situação aqui no Brasil finalize, que você, né, consiga estar aqui com a sua família novamente, se for da tua vontade, se não for, se o Brasil você decolar, né, mantenha tuas coisas aí, tudo de bom, é nóis, um abraço, fica com Deus, e todo mundo que viu esse vídeo até aqui, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral, espero que as pessoas entendam que do outro lado tem um ser humano, igual a mim, que acerta, que erra, e é isso aí, igual você também, que acontece tudo igualzinho com você, não é diferente. Tamo junto, valeu, curte, compartilha, é nóis, até mais.